Beleza? Como vocês podem ver aqui na parte de cima da tela, o aplicativo do Microsoft Teams avisa que a gravação foi iniciada. Estou realizando este aviso e colocando por escrito no chat da reunião deste grupo de trabalho, a fim de que todos tenham ciência que, a partir de agora, se os microfones forem abertos ou se as câmeras forem ligadas, suas imagens e as suas vozes serão gravadas e compartilhadas nos nossos canais de comunicação da disciplina de Direito do Trabalho 1, referente ao encontro de 28 de outubro de 2020. Bom, beleza, vamos seguir aí com o nosso tema de hoje. Será a complementação do tema que iniciamos na semana passada. Falamos das generalidades com relação aos contratos de trabalho na semana passada. É trabalhinho que compõe a nossa avaliação de AP2 consubstanciada na forma da atividade prática supervisionada. Foi o estudo lá da atividade prática supervisionada das rescisões de contrato de trabalho. A AP1 foi o estudo do contrato intermitente, e hoje vamos falar do contrato a termo. Outros contratos a termo, gente, que poderão ser por prazo determinado, de experiência, execução de serviço, né? Esses exemplos, eles estão todos aí contidos no corpo do nosso encontro planejado para hoje, dos slides que serão exibidos a seguir. Então, vamos. Vamos lá, contratos a termo. O que é um contrato a termo, né? Os contratos a termo estão previstos na CLT, né, como contratos por prazo determinado e por experiência. Estão previstos também na Lei 9601 de 98, na Lei de Estímulo a Novos Empregos, na Lei 2959 de 56, que é a Lei de Obra Certa, foi alterada a posteriori, na Lei 5889 de 73, que é a Lei de Safra, que traz lá a regra, todas as regras com relação à contratação de profissionais por prazo determinado, para exercerem trabalho efetivo, por prazo determinado para colheitas, para safras. Fiz essa menção no encontro passado, quando falei da generalidade dos contratos. A lei, por exemplo, 653378, que vai tratar do trabalho artístico em específico, é bem bacana, é uma lei curta, traz lá outros tantos termos do trabalho do artista. Ela se coaduna com as previsões da CLT, limitando o trabalho artístico, a previsão contratual é de máximo 2 anos. O Decreto-Lei 69169, que fala do trabalho do técnico estrangeiro, vamos falar dessa exceção um pouquinho mais à frente. A Lei 9615 de 98, que vai falar do trabalho do atleta profissional, que nós sabemos, né, e o pessoal que gosta um pouquinho mais de futebol deve perceber que os contratos dos jogadores profissionais nunca são superiores a 5 anos, né? E não só falando, né, aproveitando o momento que estamos falando do atleta profissional, para aqueles que gostam de ver futebol, meninos e meninas, né? Eu sei que tem também aquela galera, olha só que coisa interessante, aquela galera que gosta de jogar videogame, que gosta de jogar um FIFA, um PES, né? Se você reparar lá, inclusive, olha como isso é interessante, gente. Quando você está lá configurando, negociando o contrato do seu jogador, você pode perceber que, se você estiver jogando lá a Liguinha Brasil, ele não deixa você fazer o contratinho por mais de 5 anos. É muito, muito interessante isso, né? O nosso tema aqui da disciplina de Direito do Trabalho se refletindo, né? Você agora vai olhar lá o teu joguinho, quem gosta de jogar um videogame, vai olhar lá o contrato do seu atleta. Quando tentar negociar lá por mais de 5 anos e não conseguir, você vai falar, pô, Lei 961598, né, em vigor até aqui no meu Xbox. Mas vamos lá. Lei 601974 trata do trabalho temporário, a Lei 7064 de 82, que trata do trabalho no exterior, artigo 428, parágrafo 3º do CLT, e a Lei 10.097, que vão tratar do aprendiz, a Lei 11.718, que vão tratar do trabalhador rural temporário. Tá? Esses são alguns exemplos. Acho que por bem já colocar essas menções à legislação esparsa logo no primeiro momento do nosso encontro. Vou fazer
uma recitação das exceções ao prazo padrão para o estabelecimento do contrato por prazo determinado, pautada principalmente naquelas exceções que eu recomendo sejam decoradas, porque elas eventualmente caem em questõezinhas de concurso, questõezinhas de exame de ordem, mas cai mais CLT. A questão de concurso menor costuma cair dependendo da vinculação do tipo de atividade. Vamos lá. Artigo 443 da CLT dispõe que será considerado por prazo determinado o contrato cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Lembra que eu falei ali do contrato de safra? Então, vamos lá. Autorizando a contratação de trabalhadores, se é trabalhador, relação de emprego, está abarcado pelas aquelas características da relação de emprego que nós vimos no início dos nossos encontros, da subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade, e será possível a contratação desse tipo de trabalhador por prazo determinado, desde que observada, desde que seja o caso de serviços cuja natureza ou transitoriedade justifique a pré-determinação de prazo, serviços cuja atividade empresarial seja de caráter transitório, ou, no caso de contrato de experiência, confesso que procurei nos meus livros aqui em casa, eu não achei o trecho de um dos autores que tem, onde foi usada a expressão de que o contrato de experiência é um contrato tipicamente brasileiro. Eu tenho essa expressão em mente, ecoo essa expressão com vocês, mas peço a vênia por não mencionar o autor da expressão, pois não localizei dentro dos livros que uso aqui o autor que fez menção a essa expressão. Mais especificamente, eu uso com mais frequência para preparar os nossos encontros a doutrina da professora Voila e a doutrina do professor Sérgio Pinto Martins. Tá? Então, vamos avançar. Quanto à forma, o contrato por prazo determinado ele só admite a forma escrita, pois a cláusula especial do contrato deve ser devidamente anotada na carteira profissional do empregado, observando-se o que determina o artigo 29. Lembro a minha amiga, deixa eu olhar aqui para eu não errar seu nome. Estou colando. Não está vindo, eu lembro aqui da sua Marcilene, acho que foi ela mesmo, foi Marcilene que me ajudou na semana passada a lembrar do artigo 29, que tinha fugido aqui a minha lembrança, que trata da anotação do contrato em carteira de trabalho e que, inclusive, teve esse prazo, essa informação, repito hoje, alterada em setembro do ano passado. Aí está a transcrição do artigo 29, que diz que o empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar a CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições especiais. Grifo nessas condições especiais, porque a determinação de prazo, o prazo determinado para o contrato de trabalho é cláusula especial, tá? Nós conversamos anteriormente que, via de regra, os contratos de trabalho serão por prazo indeterminado. Eles terão essa característica de prorrogação indeterminada no tempo, que atrai mais garantias ao trabalhador, dá mais segurança ao empregado. Tanto é que, se fugirmos às regras de limitações temporais estabelecidas na CLT ou em legislação que trate de uma determinada atividade em especial, o contrato transmutar-se-á em um contrato por prazo indeterminado, garantindo àquele trabalhador todo o rol de segurança jurídica que se assenta sobre o contrato por prazo indeterminado. Bom, condições especiais, se houver
facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Bom, vocês já devem ter visto todo tipo de carteira de trabalho, né? Que a gente pode fazer a anotaçãozinha à mão. Eu me lembro assim que comecei a advogar quando fiz um acordo na seara trabalhista, que tinha que anotar a data de dispensa do empregado na carteira de trabalho dele. O juiz me entregou a carteira. Falou, doutor, pode anotar aí a data de dispensa e entregar para o empregador assinar, para o outrora empregador, para o representante da empresa assinar. O representante estava do outro lado da mesa. Eu troco essa experiência com vocês porque eu achei aquilo muito estranho, né? Ainda tinha uma certa mística ali da anotação da carteira de trabalho, algum receio, mas sem problema nenhum, não apresenta dificuldade, tá? É só realmente consignar a correta anotação quanto ao que está sendo determinado, seguindo as formalidades que já estão ali na carteirinha de trabalho. Vocês devem ter visto a anotação de contrato utilizando carimbos, utilizando, né, aquela colagenzinha de uma etiqueta, e hoje, mais modernamente, aí a carteira de trabalho virtual, né, que está sendo implantada aí pelo Ministério da Economia. Bom, ciente de que alguns aqui nunca viram, podem nunca ter visto uma carteira de trabalho, não que não sejam trabalhadores, mas eu sei que o perfil dessa nossa turma tem uma galera que é bem jovem e que, de repente, ainda não teve necessidade de ter o primeiro emprego. Vamos lá, aqui eu trouxe a foto, né, a imagem de uma página da carteira de trabalho, fiz questão de pegar uma página mais antiguinha disponível dentro do acervo de imagens da internet, tá? Hoje essa página já é mais moderninha, já é toda verdinha, e isso, não obstante a possibilidade de anotação virtual. Então, aqui, ó, o contrato, cada página, tá vendo? Esse aqui tem o número 14, que é o número da página desse contrato de trabalho, tá? Opa, avancei aqui sem querer. Cada página da carteira profissional é um contrato de trabalho, é um contratinho de trabalho. Cada páginazinha dessa tem um tamanho assim, mais ou menos, de um telefone celular. Igual o meu aqui, velhinho, né? Não é os modernos, que é quase o tamanho de um livro, não. Mas vamos lá. E aqui deve ser anotado o empregador, o CGCMF, né? Que é a inscrição geral de contribuinte, cadastro geral de contribuinte, o Ministério da Fazenda, hoje em dia o CNPJ da empresa, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, essa numeração que vem aqui anotada, pode ser a caneta, pode ser o carimbinho da empresa, indicação do endereço da empresa, número, município, especialidade de estabelecimento, estabelecimento de ensino, estabelecimento industrial, estabelecimento agrícola, cargo que este empregado exerce na empresa, tá? Professor, advogado, médico, contador, auxiliar administrativo, e o CBO daquele cargo, que é o Cadastro Brasileiro de Ofícios. Data de admissão naquele trabalho, número do registro e ficha. Isso aqui, geralmente, o contador da empresa tem um livro de funcionários que é todo numerado, né, que tem todo um registro lá feito. Remuneração específica, essa primeira remuneração, é o primeiro salário, né, que é assentado aí na carteira do empregado. Lembrando que remuneração é um conceito mais abrangente. Remuneração abarca conceitos de salário, horas extras e outros consectários. E aí está anotada a carteira de trabalho do nosso empregado. Aí, no momento aqui, vai ser o empregador vai assinar, né, a carteira, firmando o contrato de trabalho, e quando dá dispensa, vão ser feitas essas anotações aqui da saída, tá? Data de saída, assinatura do empregador, arrogo, se o empregador não souber assinar, vamos poder aí ter a assinatura de duas pessoas arrogo, confirmando a dispensa desse empregado. Bom, vamos lá. Com relação à natureza ou transitoriedade, que é o primeiro tipo, né, de contrato por prazo determinado que foi apresentado no slide, 2 slides antes, né, quando se tratarem de serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a pré-determinação do prazo, há a necessidade de contratação em face de evento que tenha aumentado a demanda de produtos e serviços, como, por exemplo, o que ocorre no período natalino.
Outros exemplos em relação à natureza da atividade, né, do trabalho, é o caso do contrato que é determinado, que é aprazado a termo em razão de sua natureza artística, ou, como eu mesmo mencionei, o de natureza futebolística, é um contrato específico. Os contratos a termo, os contratos por prazo determinado, podem ter seu termo final fixado em razão da atividade empresarial transitória. No que se relaciona à atividade empresarial transitória, justifica-se pelo exercício de atividades intermitentes. Vale dizer, né, que eu não estou tratando aqui do contrato intermitente, e sim do contrato por prazo determinado, durante um determinado período, que vai se justificar pela atividade escalonada, intermitente, sazonal de determinada empresa, e que se desenvolvem em determinada época do ano apenas, como no verão ou no inverno. São bem aquelas atividades que funcionam no período de férias, típicas de cidades turísticas ou de locais que só funcionam em determinado período em razão de eventos regionalizados. Gostaria de lembrar, por exemplo, a cidade aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, de Pati do Alferes, que tem uma festa tradicional e muito própria daquela região, chamada Festa do Tomate. Ela não se encontra nos períodos de férias, ela se encontra ali encaixada, né, no meio ali, quase que do semestre letivo, mas ela é sazonal, ela é de determinada época apenas. A atividade de determinadas empresas ali vai ser transitória, vão haver contratações por prazo determinado a fim de atender àquela necessidade de mão de obra que se estabelece por conta daquela atividade empresarial transitória. Podemos ter ainda o contrato de obra certa. Esse contrato de obra certa é exceção no quesito determinação de prazo, mas terá termos certos, aqui falha nossa, terá termos certos que se consolidam com o fim da obra. Vamos lá. Tem previsão, né? Há previsão na Lei 295956 do contrato de obra certa que se opera sobre a modalidade de termo incerto, uma vez que as partes têm conhecimento de que a obra terminará, mas não sabem ao certo quando. Percebam que lá em um dos nossos primeiros quadros eu mencionei essa lei, tá? Aqui, ó, logo no segundo quadro. Cadê? Achei que tinha mencionado. Ah, tá aqui, ó. 295956. Vamos voltar aqui para ela. Aqui eu faço uma reprodução do artigo 2º da Lei 295956, que diz que, rescindido o contrato de trabalho em face do término da obra ou serviço, ou seja, eu não tenho uma previsão de, vai ser daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, tem a obra, é quando a obra acabar. A gente não tem aí o estabelecimento exato de quando essa obra vai acabar. Tendo um empregado mais de 12 meses de serviço, ficar-lhe-á assegurada a indenização por tempo de trabalho na forma do 478 da CLT, com 30% de redução. Então, é uma regrinha em específico para este tipo de contratação. Deixa eu avançar aqui. Eu tinha separado só para poder, né, ilustrar para vocês. Aqui, ó, a Lei 2959 de 56. É uma lei curtinha que altera a 5452. Meu Deus, que lei é essa? É a CLT aqui, ó, 5452. Está aqui do ladinho, prontinho, separada para a gente, que traz previsões específicas, né, para esse tipo de contrato, para o tipo de contrato por prazo determinado a termo ou com termo determinado por realização de certa atividade, de obra ou serviço certo. Beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tudo certo no nosso aplicativo. Vamos seguir com o nosso encontro. Bom, um outro contrato, a terceira modalidade de contrato por prazo determinado, apresentada no rol aí do nosso planejamento de hoje, é o contrato de experiência, que é apontado como um contrato tipicamente brasileiro. Ele está previsto ali no 445, parágrafo único da CLT,
e somente poderá ser prorrogado uma vez, atendendo ao que dispõe o 451. Vale dizer, gente, que o contrato de experiência, a regra dos contratos por prazo determinado, é que eles possam ser prorrogados por até 2 anos. Entretanto, o contrato de experiência ele encontra uma limitação temporal de uma máxima de 90 dias, que está assentada ali no parágrafo único do artigo 445 da CLT, e que esses 90 dias podem, da maneira que o empregador o dividir, mas ele somente poderá haver prorrogação por uma vez. Ou seja, como o contrato por experiência ele tem prazo máximo de 90 dias, eu não posso prever ele por 90 dias prorrogável por mais 90. Ou ele vai ser previsto por 45, prorrogado por igual período de 45, por 30, prorrogado por igual período de 30 dias, e daí por diante. O contrato diz, o 451, que o contrato de trabalho por prazo determinado, que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação do prazo. Ou seja, a regra é que, se o contrato é por prazo determinado, somente uma prorrogação. Fez mais de uma prorrogação, não existe exceção em legislação específica, ele se torna contrato por prazo indeterminado, e o empregado, parte suficiente nessa relação jurídica, vai ter para si toda a garantia trabalhista de um contrato de emprego regular e por prazo indeterminado, sejam suas condições expressas ou tácitas, porque com relação à forma, sempre terá forma escrita. Beleza? Vamos seguindo. O contrato de experiência possui como objetivo o conhecimento recíproco entre empregado e empregador, possibilitando que ambos se testem e se avaliem subjetivamente. Possui duração máxima de 90 dias, podendo ser prorrogado uma vez, entretanto, dentro desse período, tá? Conforme foi mencionado. Deixa eu avançar aqui um pouquinho para a CLT. Vamos dar uma olhada lá? Não, aqui não é CLT, não. CLT é aqui. Vamos dar uma olhada aqui no 445, só para poder ilustrar esse ponto que nós tocamos neste momento. Aqui, ó, 445, parágrafo único, o contrato de experiência não poderá exceder a 90 dias. Beleza? Vamos aqui. Deixa eu ver, piscou aqui o Teams. Beleza. A Marcelene me ajudando aqui novamente. Com relação ao prazo, a fixação em específico do prazo está determinada lá no 445 caput, que diz que o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do 451. Essa é a regra. Existem exceções. Deixa eu ver se aqui no próximo. Isso. No próximo quadro, eu fiz ali busquei fazer um resuminho das principais exceções a essa regra do prazo de 2 anos, porque essas são as pegadinhas que caem. Com relação ao contrato por prazo determinado, pegadinha para exame de ordem, pegadinha para prova que você for fazer aí para as mais diversas áreas. Quando tratar de prazo, contrato por prazo determinado, você tem que ter em mente a regra do 445, que é de 2 anos. Observada a regra do 451, que é por igual, porque ele somente se prorroga uma vez, sob pena de tornar-se por prazo indeterminado, exceto nas hipóteses D, e as principais hipóteses nós veremos. Restando superado, mediante interpretação histórica evolutiva, entendimento consubstanciado na súmula 195 do STF. Vamos dar uma olhadinha nela. Cadê? E aqui o quadro que falava da súmula 145. Perdão, gente. Eu tive um probleminha aqui que o computador reiniciou sozinho, eu perdi alguns slides. Tá? Mas, vamos lá. Me dê um minutinho, peço a Vênia por essas mensagens que estão chegando. Mantenho sempre o WhatsApp ativo, a fim de receber aqui as mensagens até da coordenação. Mas vamos lá. E de vocês, alunos, também, se precisar, é só chamar. Mas vamos continuar com o nosso conteúdo de hoje. Bom, exceções. As exceções àquele prazo tratado no slide anterior são
à exceção do trabalho no exterior, que em certos casos poderão durar até 3 anos, né? Inteligência do artigo 7º, parágrafo único da Lei 706482. Como eu disse, tive um probleminha aqui no computador, eu tinha deixado todas essas leis abertas aqui para espelhá-la com vocês, mas fica aqui consignado nas anotações desse slide. Eu vou compartilhar esse material no finalzinho do encontro com vocês. Vamos lá. Exceção também no contrato de trabalho temporário, em que o prazo poderá ser de até 3 meses, artigo 10º da Lei 60.1974. O contrato de atleta profissional que eu mencionei aí, né? Esse daqui, se cair na prova, a galera que gosta de joguinho eletrônico de futebol vai acertar de primeira, né? Esse prazo está previsto lá na Lei Pelé, que é a Lei 9615 de 98, em seu artigo 30. Essa ficou aberta aqui. Deixa eu chegar aqui no artigo 30. O contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado. O contrato de atleta sempre por prazo determinado, a fim de que ele não fique lá refém, né, de um contrato. O pessoal que é um pouquinho mais experiente vai lembrar que tinha muitos problemas com atletas que ficavam amarrados por seus contratos aos clubes e não conseguiam se deslocar para contratos melhores. Com vigência nunca inferior a 3 meses, nem superior a 5 anos. Aí ele fica livre. Ou então faz um outro contrato melhor. Tá? Vamos lá. Contrato de experiência, esse daí nós já mostramos e demonstramos que será de 90 dias, por inteligência do 443, parágrafo 2º, combinado com o 445, parágrafo único da CLT, e o trabalho do marítimo, no qual sua duração poderá corresponder a de uma viagem, ou o termo utilizado eventualmente, viagem redonda ou viagem de ida e volta. Não tem como determinar o prazo em específico da viagem, porque o marítimo ele está normalmente vinculado, né? Ele está submetido a condições extratemporais, que são as condições do mar, as condições da própria natureza do serviço, tá? São condições diferenciadas. Sigamos. No contrato por prazo determinado, é possível também a previsão de cláusula assecuratória de rescisão antecipada recíproca. Ver, eu fiz aqui o Ctrl+C, Ctrl+V, não perdi. Recíproca, prevista no artigo 481 da CLT, permitindo-se a qualquer dos contratantes a rescisão unilateral antecipada do ajuste, devendo quem a utilizar pagar as verbas decorrentes da rescisão do contrato por prazo indeterminado. Ou seja, é o empregado que precisou lançar a mão desse expediente, vai pagar ali as verbinhas pela metade, tá? Vai receber, vai ter que pagar vai ter que dar o aviso prévio, né? Vai ficar todo vinculado àquelas regras. Aos contratos por prazo determinado, aqui está o texto 481, aos contratos por prazo determinado que tiverem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão, antes de expirar o prazo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Tá beleza? Então, todas as garantias de pagamento de 13º proporcional, férias proporcionais, de aviso prévio, enfim, de todas as verbas às quais fizer jus o empregado em razão da resilição do contrato por prazo indeterminado, fará também se o contrato por prazo determinado for rompido unilateralmente de maneira injustificada antes do termo fixado. Vamos aí caminhando para o final do nosso bate-papo. Nós nos insta a mencionar outros contratos que eventualmente aparecem em questões contextualizadas de exame de ordem, de provas afins, que apresentam outros trabalhadores, outros contratos, num contexto a ser identificado, se trata de um contrato de trabalho
propriamente dito e por prazo determinado, ou um contrato diverso do contrato de trabalho. Dentre esses outros contratos, poderemos mencionar o contrato de empreitada, que está previsto nos artigos 610 a 626 do Código Civil, em verdes. 610, empreitada, o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho ou com eles e os materiais. O contrato pela elaboração de um projeto não implica na obrigação. O empreiteiro fornece os materiais que correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da obra. E por aí vai, né? Toda a representação, mas trata-se de um contrato de prestação de serviços previsto no Código Civil, na lei instrumental civil, e não tem natureza trabalhista. O contrato de representação comercial. O contrato de representação comercial está previsto na Lei 4886 de 65. Já falamos do representante comercial lá quando falamos de outros tipos de emprego, e sabemos que o representante comercial ele deve ser inscrito nos quadros específicos de representantes comerciais, ele tem que ter inscrição profissional. Se determinada pessoa exerce a atividade de representação comercial de fato, mas exerce essa atividade sem que aquele que faz esse contrato de representação tome o devido cuidado de verificar se ele é regularmente inscrito na entidade de classe, na verdade, está tomando os serviços de maneira a não atender às regras seletistas de empregado, tá? Seria um trabalho na condição de emprego. Então, exerce a representação comercial autônoma, pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenhe caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios, valendo dizer que o representante comercial deve ser inscrito nos quadros da entidade de representação de sua classe, senão o contrato de representação comercial é inválido e tratar-se-á de relação de emprego. Muito, muito cuidado com isso. Outro tipo de contrato, esse aí, né, um contrato muito nosso, né, o contrato de mandato. Opera-se o mandato quando alguém recebe, e eu acho que coloquei o artigo errado, não, né? Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para em seu nome praticar, poderes para em seu nome praticar atos ou administrar interesses. A procuração é um instrumento do mandato. Então, é a nossa atividade aí do advogado, por exemplo, que é exercida mediante mandato. Me deem um minutinho, que é preciso, esse já é nosso último slide. Eu coloquei aqui, né, por força do hábito, a referência como CLT, peço a vênia por isso, mas esclareço que aqui embaixo já estava corrigido aqui, né? Tá? Código Civil, e o artigo que fez a leitura, inclusive espelhei ele aí nesse slide, é o artigo 653 do Código Civil. Bom, a sociedade está prevista no artigo 891 e seguintes do Código Civil de 2002, também é uma relação de trabalho exercida entre partes. O 681 encabeça as disposições gerais do título 2 do Código Civil, que fala da sociedade empresária de modo geral, valendo dizer que seguirá pelos subtítulos 1, capítulo 1, 2 e seguintes, e eu quero falar especificamente, neste caso, do subtítulo 1, que tratará da sociedade não personificada, né? Lá, o 986 vai dizer que, enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto nesse capítulo, observadas subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis as normas das sociedades simples. Então, devemos observar aqui que em alguns casos específicos,
a relação entre duas pessoas vai parecer, né, vai se assemelhar a uma relação. Aqui acabei invertendo o artigo aqui de novo, eu devia estar cansado nesse último slide. Vai parecer, para quem vislumbra aquela relação, uma relação de emprego, mas vai tratar-se, na verdade, de uma relação de parceria em sociedade. Celebra um contrato de sociedade, as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e partilham. Eita, que eu estava. Econômica. Ah, tá, sim. Agora eu cheguei. Cheguei melhor ali, perdão, gente. Para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Tá? Gente, isso é muito comum. Nós vamos tentar imaginar aí algo que vemos todos os dias. Né? Imagina um camarada que resolve fazer sociedade com outro, uma sociedade despersonificada ou não personificada, para usar os exatos termos do Código Civil, onde um exerce que função? Né? Vamos abrir um sacolão. E eu sei dirigir, tenho uma caminhonete e gosto de acordar cedo. E vou fazer uma sociedade com qualquer um de vocês. Eu fico responsável por acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ir lá no Ceasa, fazer a compra, a melhor compra possível dos produtos que estão lá disponibilizados. Eu trago tudo no meu carro, descarrego na nossa lojinha lá do nosso sacolão, arrumo as prateleiras, deixo tudo certinho. 7 horas da manhã, nosso sacolão está prontinho, é a hora que você, meu sócio, chega e abre a loja para fazer as vendas. Fiz a minha parte, entreguei a minha parte, contribuindo com meus bens e com os meus serviços de abastecimento da nossa loja. Você abriu a nossa loja às 7 horas, vai ficar trabalhando aí até às 7 horas da noite, outro horário que nós combinarmos, mas nós somos sócios. Para quem olha de fora, vai falar, pô, o Léo, aquele cara lá da caminhonetezinha velha, pô, ele que é o chefe, ele que é o dono disso. O Tício que está lá sentadinho, que fica de 7 às 7 lá o dia inteiro sentado, ele é empregado. O dia que ele for botar na justiça, eu vou ajudar ele, você testemunha dele. Mas percebam, é uma situação que aparentemente, né, para o público externo, tem aspecto de uma relação de emprego, de uma relação de subordinação, mas, na verdade, é uma relação societária, ou pode ser uma relação societária despersonificada. Léo, para que isso me interessa? E se esse camarada processar o outro? Como o outro vai se defender? Como esse camarada que estava indo lá buscar a mercadoria na sua caminhonete, no Ceasa, acordando cedo, o que ele vai alegar em sua defesa? Ele pode alegar que é uma sociedade despersonificada. Vou dar um outro exemplo. Isso acontece muito, muito, muito em salões de barbearia, com o famoso, com a divisão de espaços em cadeiras. Eu não sou barbeiro, mas eu faço uma sociedade contigo, ou com você e com seus irmãos que são barbeiros. Eu tenho uma loja, eu tenho ponto, eu invisto, eu abro, eu fico no caixa, eu faço tudo dentro do nosso comércio, menos cortar cabelo. Mas vocês também, 1, 2, 3 pessoas que são profissionais especializados, são meus sócios naquela atividade. Tá? Nós poderemos, não é em todo caso, pode ser realmente que eu tenha ali a atividade de alguém que está trabalhando sem a devida anotação em CTPS, mas pode, observado o exemplo referido, tratar-se de uma sociedade de fato. E, por fim, para a gente fechar aí, a alocação dos nossos comentários e slides de hoje, a prestação de serviço consolidada no artigo 593 a 609 do Código Civil de 2002, que diz, né, a prestação de serviço que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial, reger-se-á pelas disposições deste capítulo. Tá? Exegese do artigo 593 até o artigo 609 do Código Civil, e aí, logo no artigo seguinte, nós vimos ali o contrato de empreitada e outros tantos que observamos como contratos diversos e que, com certa frequência, caem como pegadinha nas questões
da primeira fase do exame de ordem, eventualmente questão de segunda fase, como tese de contestação, tá? Façam essa observação, que são os principais artigos a serem abordados dentro do nosso tema de contrato por prazo determinado. Então, vamos voltar para fazer uma breve revisão. Os contratos por prazo determinado, eles serão por prazos determinados considerados a natureza ou transitoriedade da atividade, a natureza da atividade empresarial que tem caráter transitório ou contrato de experiência. Natureza da atividade vai ou transitoriedade, tratar de serviço, natureza de serviço ou transitoriedade de serviço vai relacionar-se com a atividade, com a natureza, com aquele período em específico, é o que ocorre no período natalino, época de Natal, determinados eventos artísticos, a questão da natureza ou da transitoriedade do trabalho futebolístico, do trabalho artístico, do trabalho de atletas. Aquela que se relaciona à atividade empresarial, nós vamos lembrar lá de atividades transitórias daquela atividade empresarial. É uma atividade de veraneio, é um clube de inverno, tá? Pode ser, e o exemplo que eu acho mais interessante dentro desse contexto, a atividade do empreiteiro, que pode estar relacionando-se com o tomador de serviço na modalidade do Código Civil como empreiteiro, mas precisa contratar profissional, pedreiro, mestre de obra, engenheiro para trabalhar nessa empresa do empreiteiro por prazo que determinar-se-á em razão da consolidação da realização do serviço. E, por fim, o nosso contrato de experiência, né? O nosso brasileirinho contrato de experiência, que o grande objetivo, o grande cerne do contrato de experiência é o conhecimento recíproco entre empregador e empregado. O empregador tomando seus serviços por um período brevíssimo, a fim de conhecer a sua atividade, conhecer como você exerce a sua mão de obra, conhecer a sua proficiência para as necessidades da empresa, e você, para conhecer aquela empresa, se ela adequa aos seus projetos como trabalhador, como empregado, ou aos seus projetos de carreira. Beleza, gente? Com isso, vou dar uma olhadinha. 45 minutos após o início do nosso encontro, a gente conseguiu pela primeira vez fechar certinho aí no tempo da nossa aula, sem segurar muito vocês além do tempo, além do período. Fechamos o nosso tema para a data de hoje. Já estou salvando aqui o material escrito que será compartilhado assim que eu encerrar o link no portal acadêmico. Vou encerrar aqui também a gravação